estamos aí para... Tem outros colegas nossos que podem ajudar, o Gabriel vai me ajudar aqui também. O Landão aí, o César, a turma toda aí, o Ademar. Então vamos falar com o assunto aqui, não é uma coisa nova, mas é uma coisa que a gente está precisando retocar um pouco. É a doença que está ocorrendo tardia, tanto a ferrugem como a secota. Então nós estamos detectando, a gente vai explicar aqui como evitar e como controlar. Primeiro, o que é a ferrugem tardia? A ferrugem tardia é essa ferrugem que chega no final do ciclo. Ela chega pegando o último par de folha, então, às vezes mesmo com controle, o controle às vezes começa e termina muito cedo, então chega no final, dá um exemplo melhor. Então ela chega, ela vem depois e ela dá a seca total, ela desfolha e acaba secando o ramo, acaba secando a ponta, né? Com isso ela vai perder vários pares. Quando seca, além de a desfolha em si, ela vai morrendo porque a folha é que puxa a última água para irrigar o ramo. Então o ramo vai acabar dando o que chama seca de ponteiro. Então, normalmente vinha programa com 2 aplicações, terminando muito cedo. A chuva e a temperatura está se mantendo até mais tarde, o exemplo é dessa chuva, então está dando condições de umidade para a ferrugem progredir. E a doença então está escapando desse controle que termina muito cedo, né? Isso apesar de botar no solo e mais 2 foliares, então a ferrugem escapa. Então o que está acontecendo? Está índice de infecção 30%, 40%, é um controle razoável, mas que dá uma desfolha de 50% e já começa a prejudicar a produção do ano seguinte. Então isso aí é a ferrugem que a gente chama de ferrugem tardia. Como que ela evolui então? Aqui está a média de 1999 a 2014, como evolui a ferrugem, o índice de infecção. Aqui a média entre o café que tem mais produção e menos, sem produção e com produção. Então o índice máximo está chegando aqui. Na média está chegando aqui em junho, julho, né? Este ano a ferrugem começou mais cedo, começou a chover mais cedo, ela vem subindo, ela já está bem acima, ainda não tem aqui, aí não colocou ainda no de abril. Ela já está aqui beirando 60%, 70%. Por quê? Vem a temperatura, vai caindo só agora, a partir de maio, junho, é o que é a média também da estação meteorológica aqui, e a chuva também diminui. Esse período aqui segura um pouco a ferrugem. Além disso, tem a própria desfolha pela colheita, que também reduz o inóculo, né? Então a gente tem que controlar o programa. Para evitar a ferrugem tardia, a gente tem que fazer um programa que termine um pouco mais tarde. Esses últimos anos, final de abril, início de maio, de final de março para frente. Em alguns anos, um pouquinho mais cedo, mais tarde. Mas não pode deixar o mês de março, abril e até meados de maio sem aplicar, fazer essa última aplicação. Então a gente mostra aqui um experimento onde a gente fez dezembro e fevereiro. A ferrugem ainda não foi muito, mas já deu uma infecção maior. Aí botou dezembro e fevereiro e botou outro em março. Já caiu. Em março, 2. Só que em janeiro e março, uma dose um pouquinho maior. Então, reduziu bastante. Então é preferível atrasar um pouco e cobrir bem aqui, né? Cobrir bem o fim da infecção. Uma dose muito alta, se a gente acertar a época certa, a gente consegue derrubar a ferrugem também. Nesse caso aqui foi em fevereiro. Então, às vezes você não tinha dinheiro, compra um produto e aplica uma dose alta que você segura também. Você faz o mesmo efeito solo. E a testemunha é 62%. Né? Aqui foi o seguinte. Esse café chegou em maio, estava com um tom de 30% de infecção. Testemunha tudo. Tinha recebido 2 foliares e uma no solo. E estava esse índice. Então nós fomos testar o tratamento curativo. A gente aplicou vários produtos aqui, estubirulina ou mistura, né? E manteve ou até reduziu. Onde não fez essa aplicação final, a ferrugem evoluiu para cá, quase 70%.
e a desfolha foi num nível bem superior. Quer dizer, essa desfolha aqui já dá diferença significativa. E aqui a gente já tem um outro que a gente aplicou, calendário dezembro, fevereiro, abril, é o que nós estamos normalmente fazendo. Esse aqui agora nós já temos até agora a amostragem de maio. A ferrugem manteve nesse nível aqui em torno de 55, já em maio. Esse aqui a gente já fez a aplicação, essa de abril, já caiu para a faixa de... Caiu para a faixa de 14% de infecção, né? Essa aqui também manteve o 13,5%. Esse tratamento que de 10 a 20, esse que já fez a terceira aplicação em abril, mesmo começando em janeiro, que começou em janeiro, 10 a 20% deu no início de janeiro, aplicou a primeira em 6 de 1 de 16, a segunda em março e a terceira agora no início de maio. Já reduziu a infecção para 9,5%. E essa da dose maior, a gente fez a segunda agora em 9 de maio. Então a infecção ainda está um pouquinho alta, está aqui em torno de 24%. Na próxima amostragem vai cair, porque ainda não fez efeito essa última aplicação de maio. Então está mostrando que com dose e tapando bem o final do ciclo da ferrugem, a gente consegue um bom controle, né? É preferível atrasar um pouco do que antecipar muito, né? Então o tratamento que termina em fevereiro, praticamente ele não está sendo eficiente. A segunda coisa é com relação à cercose. A cercose é uma doença da fraqueza da planta. Normalmente está relacionado com nitrogênio e ultimamente a gente relacionou também com um fósforo muito baixo. E essa que acaba queimando a ponta aqui da folha, é um deficiente de fósforo. Então a planta fica muito sujeita e a cercóspora, ela cresce e dá o que a gente chama da cercóspora negra. Não tem o halo comum que tem na cercóspora, tipo essas daqui, que é a cercóspora comum que tem esse halo. Infelizmente está um pouquinho de longe aqui, que tem aquele que a gente chama olho de pomba. Então, sempre que ocorre isso, é planta que está ou sistema radicular ruim, ou uma área, uma parte da linha que não recebeu fósforo convenientemente no plantio, indica. Por que está ocorrendo isso? Porque a doença não está encontrando resistência. Esse halo que forma é resistência do tecido contra a evolução da infecção pelo fungo, né? Então, essa cercóspora que dá, ela pode dar precoce, que dá, esse ano deu, que estava um período meio quente, então dá no fruto, dá na folha de ruba, e a tardia também dá no último passo. A planta se esgota pela colheita, entra um período seco. A última adubação normalmente foi meio fraca, então começa a desfolhar a ponta e depois acaba. Isso aqui ocorre muito na Bahia, ocorre também, começa a desfolhar o ponteiro. Por que desfolha o ponteiro? Porque é onde chega a água e chega nutriente com mais dificuldade. E a planta, primeiro ela safa a saia, vai subindo, quando chegar lá em cima já chega menos água, é igual uma caixa d'água. No morro lá em cima normalmente chega menos água, né? Bem, o que então ocorre com a cercóspora precoce? Por que começa cedo a cercóspora no fruto? Falta de ação protetiva. Normalmente a mistura de triazol mais tubirulina, às vezes quando atrasa um pouco a aplicação, como eu falei da ferrugem, e ele só tem efeito protetivo contra a cercose e atua basicamente só a tubirulina. Então a gente tirou muito cobre, o cobre tem uma ação muito protetiva contra a cercose. As primeiras chuvas, esse ano, por exemplo, deu em novembro, dezembro, deu 100, 200, 300 milímetros, então lavou muito nitrogênio. Então, em seguida, às vezes vem um veranico, entra a cercóspora de janeiro para fevereiro, normalmente ela entra em torno de 90 a 100 dias pós-florar, que é o período que está granando o fruto. Então, a cercóspora tardia é praticamente ação protetiva. Você não fez uma pulverização mais cedo e tem muita lavagem de adubo. E a tardia? Ocorre calor no inverno, crescimento final do ramo a folha. Esse último crescimento não tem mais resíduo de adubo.
A adubação a gente tem terminado um pouco cedo, a planta se esgota no final do ciclo e a planta se estressa, principalmente planta que produz muito. Então dá a cercóspora e vem um pouco de despólio. A deficiência nutricional de nitrogênio, magnésio e fósforo, o período de estresse hídrico condiciona a cercóspora. Alta carga é o principal, porque aí as reservas vão tudo para o fruto, especialmente variedade de maturação precoce. Então, o material menos vigoroso que amadurece cedo, a cercóspora vai atacar mais. E aqui mostrando que os fungicidas da cercóspora não tem fungicida sistêmico, só tem de ação protetiva, entendeu? Não circula principalmente na cercóspora de fruto. Mas de folha também não tem assim um fungicida, que é para ferrugem, que tem efeito de penetra na folha e vai controlar a cercóspora que está lá dentro, né? Então, tem a folhagem, uma lesão derruba a folha. Os produtos eficientes que a gente tem hoje no mercado são os cúpicos, a estubirulina, por isso às vezes sempre uma ou duas aplicações é bom misturar um pouco de cobre, né? E também há uma interação da cercóspora com a ferrugem. Então, você tem folha com cercóspora, dá mais ferrugem do que na sem cercóspora. Por quê? A folha está estressada pela doença, pela cercóspora e também pela nutrição baixa. Então dá mais cercóspora, dá mais ferrugem. Tanto na porcentagem como no número de lesões. Então, há uma interação. E folha que tem mais cercóspora vai dar mais ferrugem também. Então as duas coisas caminham juntas. Então a indicação para cercóspora é combinar cúpicos na aplicação inicial e na final usar uma estubirulina em dose maior, para evitar a tardia. Então na aplicação inicial do triazol mais estubirulina para ferrugem seria ideal misturar. Tem um professor aí que disse que não pode misturar, mas os ensaios que a gente tem aqui estão mostrando que é possível misturar. A gente tem ensaio bastante tempo. Não piora a ação do sistêmico, não. Reforçar as últimas aplicações de adubo nitrogenado, adubação que a gente faz normalmente em fevereiro. Dar um reforço nessa última adubação, lavoura com mais carga. Somente lavoura de primeiro ano de carga, primeiro, segundo ano, que a relação folha-fruto é pouca. Tem muito café e pouca folha, é a condição que a cercóspora gosta, né? E era isso aí. Tem alguma pergunta? A lavoura esqueletada, então, é ficar antenado, né? Na cercóspora não tanto. A ferrugem, ela é um pouco menos, mas ela acaba dando forma um microclima, ela brota muito. Mas é um pouco mais fácil de controlar porque ela não tem o fator principal da ferrugem, é a carga. Então, como ela está sem carga, em alguns casos até o produto só do solo controla o esqueletado. Mas, às vezes, uma aplicação a mais, você pode descuidar um pouquinho mais na esqueletado para ferrugem ser comum, né? Para adubação, meia adubação. Essa aqui tem a aplicação em maio, aí qual a carência que tem que dar para não dar problema na bebida? Tem algum problema? Não, problema na bebida não tem nem no fruto e resíduo. O que tem é obedecer o prazo legal, 30, 40 dias. Só que o seguinte, para efeito de segurança sua, porque o café, isso conta, se você colher o fruto, botar no gelo seco e levar para o laboratório. Mas você colhe o café, seca, beneficia. Entre você colher o café e vai vender o café, você vai ser consumido, vai demorar quantos meses? Então a segurança existe também em função disso. E tem mais que ninguém vai beber o café, o grão verde, vai beber ele torrado. E aí já decompõe. Então a segurança efetiva, prática, é total. Mas aí se for para obedecer a regra, os triazóis normalmente são 40 dias.